Bem-vindo ao canal Inglês Animado. Aqui, nós mergulhamos em histórias envolventes para aprimorar suas habilidades de inglês. Hoje, vamos explorar uma narrativa fantástica que vai ajudar você a melhorar seu listening e speaking. Primeiro você vai ouvir a história em português, depois em inglês, com legendas para acompanhar. Em seguida, vamos explorar o vocabulário e praticar a pronúncia. E por último, assistiremos novamente ao vídeo sem legendas, para que você possa ver o quanto aprendeu. Então, está preparado para começar essa jornada de aprendizado? Vamos lá! Hoje temos uma história encantadora para você que vai te ajudar a aprender dois tempos verbais muito importantes no inglês: o Simple Present e o Present Continuous. Vamos acompanhar a fábula da Coruja e a Formiga, onde veremos exemplos práticos de como e quando usar esses tempos verbais. Prestem atenção nas frases ao longo da história. Em uma floresta tranquila, vivem uma coruja sábia chamada Oliver e uma formiga trabalhadora chamada Andy. Oliver sempre observa a floresta do alto de sua árvore. Todas as manhãs, ele acorda cedo e observa as atividades de todos os animais. Um dia Oliver vê Andy. Andy está sempre trabalhando duro. Ele está carregando uma grande folha para seu formigueiro. Oliver pergunta: Andy, por que você está sempre trabalhando? Você nunca descansa? Andy para e olha para Oliver. Eu trabalho duro porque quero me preparar para o inverno. Ele responde: Mas eu descanso às vezes. Eu não estou trabalhando o tempo todo. Oliver acena com a cabeça sabiamente. Entendo. Mas você alguma vez aprecia a beleza da floresta? Andy pausa e diz: Não, eu geralmente não paro para apreciá-la. Estou muito ocupado. Oliver sorri. Por que você não faz uma pausa agora? As flores estão florescendo e o clima está perfeito. Andy hesita, mas depois concorda. Tudo bem, vou fazer uma pequena pausa. O que você está fazendo agora, Oliver? Estou observando a floresta e ouvindo os sons. Responde Oliver. É muito relaxante. Andy se senta e olha ao redor. Uau, a floresta é linda. Nunca tinha percebido isso antes. Oliver pia suavemente. Viu? Às vezes precisamos parar e apreciar o que temos. Andy acena com a cabeça. Você está certo, Oliver. Vou tentar apreciar a floresta com mais frequência. A partir daquele dia, Andy continua a trabalhar duro, mas também tira um tempo para apreciar a beleza ao seu redor. E Oliver, como sempre, observa a floresta, feliz em ver seu amigo encontrando equilíbrio. Moral da história: às vezes precisamos desacelerar e aproveitar os prazeres simples da vida. O trabalho árduo é valioso, mas também é importante tirar um tempo para descansar e apreciar o mundo ao nosso redor. In a peaceful forest, there lives a wise owl named Oliver and a busy ant named Andy. Oliver always watches over the forest from his tall tree. Every morning he wakes up early and observes the activities of all the animals. One day Oliver sees Andy. Andy is always working hard. He's carrying a large leaf to his anthill. Oliver asks, Andy, why are you always working? Don't you ever rest? Andy stops and looks up at Oliver. I work hard because I want to prepare for the winter. He replies. But I do rest sometimes. I am not working all the time. Oliver nods wisely. I understand, but do you ever enjoy the beauty of the forest? Andy pauses and says, No, I don't usually stop to enjoy it. I am too busy. Oliver smiles. Why don't you take a break now? The flowers are blooming and the weather is perfect. Andy hesitates but then agrees. All right, I will take a short break. What are you doing now, Oliver? I am watching the forest and listening to the sounds. Oliver replies. It is very relaxing. Andy sits down and looks around. Wow, the forest is beautiful. I have never noticed this before. Oliver hoots softly. See? Sometimes we need to stop and appreciate what we have. Andy nods. You are right, Oliver. I will try to enjoy the forest more often. From that day on, Andy continues to work hard, but he also takes time to enjoy the beauty around him. And Oliver, as always, watches over the forest, happy to see his friend finding balance. Moral of the story: sometimes we need to slow down and enjoy the simple pleasures of life. Hard work is valuable,
but so is taking time to rest and appreciate the world around us. Vamos entender a diferença entre o present simple e o present continuous usando nossa história? O present simple é usado para descrever hábitos, rotinas e fatos gerais. Por exemplo, Oliver always watches over the forest from his tall tree. Every morning he wakes up early. Essas ações são hábitos ou rotinas regulares dos personagens. Já o present continuous é usado para falar sobre ações que estão acontecendo agora ou que são temporárias. Ele é semelhante ao gerúndio do português, comendo, brincando, sorrindo. Na história, temos alguns exemplos. What are you doing now, Oliver? I am watching the forest and listening to the sounds. Essas frases descrevem ações que estão acontecendo no momento. Agora que já entendemos como utilizar esses dois tempos verbais, vamos entender a estrutura deles. Começando pelo present simple. As frases afirmativas são formadas pelo sujeito mais o verbo, mais o complemento. Lembrando de acrescentar o S no verbo para os pronomes she, he e it. Por exemplo, She reads every night. As negativas são formadas pelo sujeito, mais do ou does not, mais o verbo, mais o complemento. Exemplo: He does not like coffee. Já nas interrogativas há uma inversão, o do ou dois vem para a frente da frase e a estrutura fica do ou dois, mais sujeito, mais verbo, mais o complemento. Por exemplo, Do you play tennis? Já a estrutura do present continuous é um pouco diferente. As frases afirmativas são formadas pelo sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo acrescido de ing, mais o complemento. Por exemplo, I am reading a book. As negativas são formadas pelo sujeito, mais verbo to be, mais not, mais o verbo acrescido de ing, mais o complemento. Exemplo: She's not watching TV. As frases interrogativas são formadas por verbo to be, mais o sujeito, mais verbo acrescido de ing, mais complemento. Exemplo: Are they playing soccer? In a peaceful forest, there lives a wise owl named Oliver, and a busy ant named Andy. Oliver always watches over the forest from his tall tree. Every morning, he wakes up early and observes the activities of all the animals. One day Oliver sees Andy. Andy is always working hard. He is carrying a large leaf to his anthill. Oliver asks, Andy, why are you always working? Don't you ever rest? Andy stops and looks up at Oliver. I work hard because I want to prepare for the winter. He replies, But I do rest sometimes. I am not working all the time. Oliver nods wisely.
I understand. But do you ever enjoy the beauty of the forest? Andy pauses and says, No, I don't usually stop to enjoy it. I am too busy. Oliver smiles. Why don't you take a break now? The flowers are blooming. And the weather is perfect. Andy hesitates but then agrees. All right, I will take a short break. What are you doing now, Oliver? I am watching the forest and listening to the sounds. Oliver replies, It is very relaxing. Andy sits down and looks around. Wow, the forest is beautiful. I have never noticed this before. Oliver hoots softly. See, sometimes we need to stop and appreciate what we have. Andy nods. You are right, Oliver. I will try to enjoy the forest more often. From that day on, Andy continues to work hard. But he also takes time to enjoy the beauty around him. And Oliver, as always, watches over the forest, happy to see his friend. Finding balance. Moral of the story. Sometimes we need to slow down and enjoy the simple pleasures of life. Hard work is valuable, but so is taking time to rest and appreciate the world around us. In a peaceful forest, there lives a wise owl named Oliver and a busy ant named Andy. Oliver always watches over the forest from his tall tree. Every morning he wakes up early and observes the activities of all the animals. One day Oliver sees Andy. Andy is always working hard. He's carrying a large leaf to his anthill. Oliver asks, Andy, why are you always working? Don't you ever rest? Andy stops and looks up at Oliver.
I work hard because I want to prepare for the winter. He replies. But I do rest sometimes. I am not working all the time. Oliver nods wisely. I understand, but do you ever enjoy the beauty of the forest? Andy pauses and says, No, I don't usually stop to enjoy it. I am too busy. Oliver smiles. Why don't you take a break now? The flowers are blooming and the weather is perfect. Andy hesitates but then agrees. All right, I will take a short break. What are you doing now, Oliver? I am watching the forest and listening to the sounds. Oliver replies. It is very relaxing. Andy sits down and looks around. Wow, the forest is beautiful. I have never noticed this before. Oliver hoots softly. See, sometimes we need to stop and appreciate what we have. Andy nods. You are right, Oliver. I will try to enjoy the forest more often. From that day on, Andy continues to work hard, but he also takes time to enjoy the beauty around him. And Oliver, as always, watches over the forest, happy to see his friend finding balance. Moral of the story: sometimes we need to slow down and enjoy the simple pleasures of life. Hard work is valuable, but so is taking time to rest and appreciate the world around us.